Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias, Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 2, versículo 23. Marcos 2, versículo 23, vamos ler até o capítulo 3, versículo 6. Vamos ler. Ora, aconteceu atravessar Jesus, em dia de sábado, as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-no os fariseus: vê, porque fazem o que não é lícito aos sábados. Mas ele lhes respondeu: nunca lestes o que fez Davi, quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele. E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. De novo, entrou Jesus na sinagoga, e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do coração, disse ao homem: estende a mão. E estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Pai nosso, nos colocamos diante de Ti, porque queremos ouvir Tua palavra. Nos ajuda a entender, esclarece nossas mentes, ilumina o nosso coração, e que o Teu Santo Espírito fale conosco essa noite. Nos ajuda, Pai, a aplicar a Tua palavra nas nossas vidas, palavra que transforma as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Primeira semana do ano. Eu e Thaís já sentamos algumas vezes desde que começou o ano, para a gente ver como é que a gente vai dar conta desse ano. Né? Como é que a gente vai fazer? São muitos desafios, são muitas demandas, muitas dificuldades que exigem a nossa atenção, e é fácil ficar ansioso quando a gente está pensando no futuro. O presbítero Daniel, hoje de manhã, comentava, né? Hoje, ano novo é tempo de resoluções, planejamentos. Né? Os primeiros dias do ano, de fato, costumam ser de muito planejamento. É tempo de resoluções, tempo de novos propósitos, tempo de novas expectativas. As academias fazem um monte de promoção. Todo mundo quer vender o seu curso na internet. Se você fizer o meu curso, esse ano vai ser diferente. Né? Se você seguir o meu método, aí esse ano você vai ser produtivo. Eu não sei como é que está na bolha de vocês, mas na minha bolha é só o que vem. Um monte de vídeo de YouTube, tudo recomendação para métodos de produtividade, sistemas de produtividade, coisas que vão revolucionar a minha vida, dizem os vídeos. E também tem as soluções para a vida devocional. Não sei quantos de vocês já começaram planos de leitura. Eu mesmo já comprei uma Bíblia de estudos nova, na promessa de dar um impulso na vida espiritual e começar novamente a leitura bíblica. Tempo de recomeços. Mas, na maioria das vezes, conforme o ano vai passando, as pessoas vão se frustrando e vão desistindo dos seus objetivos, das suas expectativas. Você já passou por isso? A rotina é muito pesada, irmãos. A rotina não tem respiro, não tem descanso. De segunda a segunda-feira, as preocupações vão tomando a nossa mente e, aos poucos, a energia vai acabando, vai diminuindo, a espiritualidade vai diminuindo. E a gente vai voltando para aquele mesmo padrão de sempre, de todo ano. Meus irmãos, com frequência, isso acontece porque a gente não vive
na estrutura de vida criada por Deus. Em 6 dias, o Senhor criou o mundo. Mas o que Ele fez no 7º dia? Gênesis 2, versículos 2 e 3 diz: no 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Então veja que santificar um dia em cada 7 não é só coisa de judeu. Aliás, sábado significa isso, descanso. O dia do sábado é o dia do descanso. E quando é que o dia do descanso foi instituído? Na criação do mundo, na formação de todas as coisas, no projeto de Deus para a humanidade. Deus criou a vida com um ritmo. Então tem trabalho e tem descanso. Tem dia e tem noite. Tem hora para agir e tem hora para dormir. Tem 6 dias de trabalho e 1 dia para descanso. Meu irmão, não é Deus que precisa do descanso. Ele santificou o 7º dia para que você santificasse. Ele abençoou esse dia para a humanidade. Ele criou para a humanidade. Ele descansou para que você descansasse. O sábado foi estabelecido por causa do homem. Jesus não veio revogar a lei. Ele não ensinou que o dia do descanso havia acabado. O princípio que Deus embutiu na criação foi santificar um dia inteiro em cada 7. E no Novo Testamento, os apóstolos não pararam de guardar um dia em cada 7. A igreja continuou se reunindo um dia em cada 7. O que mudou, então? O que mudou no Novo Testamento? Ao invés de guardar o sábado, a gente guarda o domingo. O domingo tem sido chamado, pelos reformados, de o sábado cristão. Sábado significa descanso, então domingo é o descanso do crente. Mas por que domingo? Ora, porque Jesus ressuscitou no domingo. João capítulo 20, versículo 1. E nós nos encontramos aqui para celebrar a ressurreição de Cristo. E porque Jesus apareceu aos 10 discípulos reunidos no domingo, depois aos 11 discípulos reunidos no domingo. O Espírito Santo desceu no dia do Pentecostes, e também era um domingo. Depois dá uma olhada em Levítico 23, versículos 15 e 16. No livro de Atos, a igreja primitiva começou a se reunir no domingo. E Paulo instruiu lá em 1 Coríntios 16 que os crentes trouxessem as suas contribuições no domingo. E, por fim, lá em Apocalipse 1, versículo 10, o apóstolo João diz: no dia do Senhor, achei-me no Espírito. No domingo, irmãos. Domingo é o dia do Senhor. Então, depois da ressurreição de Cristo, domingo se tornou o nosso dia do descanso. Ainda é um dia em cada 7. Essa era a prática apostólica e, portanto, essa também deve ser a nossa prática. Mas, infelizmente, existe sim uma forma ruim de guardar esse dia. E o texto de hoje nos ensina como guardar e como não guardar o dia do descanso. Curar ou matar no sábado? Esse é o nosso tema de hoje. Curar ou matar no sábado? Em primeiro lugar, começamos com como não guardar o dia do descanso. Vamos olhar para o versículo 23. Olhem comigo. Marcos 2, 23. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Então, qual que é o problema de colher espigas? Por acaso os discípulos estavam quebrando a lei aqui? E a resposta é que não, de forma nenhuma eles estavam quebrando a lei. De acordo com as Escrituras, não tinha problema nenhum. Deus era o verdadeiro proprietário da terra e Deus havia assegurado que na terra dele ninguém passava fome. Deuteronômio 23, versículos 24 e 25 diz: se vocês entrarem na vinha do seu próximo, poderão comer as uvas que desejarem, mas nada poderão levar em sua cesta. Se entrarem na plantação de trigo do seu próximo, poderão apanhar espigas com as mãos, mas nunca usem foice para ceifar o trigo do seu próximo. Ou seja, a lei garantia que ninguém passasse fome e ainda segurava o abuso.
Então, também não é para trabalhar no campo do próximo, levar a foice e trabalhar o campo inteiro. Era lícito apanhar espigas com as mãos durante uma viagem, como eles estavam fazendo, desde que fosse só para matar a fome. Então, o que os discípulos estavam fazendo aqui era completamente legítimo, eles estavam saciando a fome deles. Mesmo assim, os fariseus chamaram a atenção deles. E aí, versículo 24 diz: advertiram-no os fariseus: vê, por que fazem o que não é lícito aos sábados? Então, por que os fariseus, os líderes espirituais de Israel nessa época, por que os fariseus acusaram Jesus e os seus discípulos de cometerem pecado? De acordo com as Escrituras, não tinha problema nenhum no que eles estavam fazendo. Por acaso eles estavam trabalhando no sábado? Claro que não, eles estavam matando a fome deles, saciando a fome no caminho. Só isso que eles estavam fazendo. A colheita só seria pecado no sábado se constituísse trabalho. Então, no sábado, a lei era parar de trabalhar na sua profissão. Simples assim, essa era a lei no Antigo Testamento: pare de trabalhar, não trabalhe. Mas os fariseus, no seu zelo para garantir que a lei fosse cumprida, eles começaram a definir o que era trabalho e o que não era trabalho. E aí começa a lista: o que pode e o que não pode no sábado. Então, segundo eles, não podia colher o fruto de uma árvore. E para ninguém cair na tentação de querer colher a fruta, era proibido, inclusive, comer as frutas já caídas no chão, para guardar. São mandamentos preventivos. Não era permitido andar mais que 880 metros. Se você andasse 880 metros na ida, você tinha que se planejar, porque na volta você ia cometer pecado. 881 era pecado. 880 não. Não era permitido procurar insetos nas suas roupas no sábado, para te prevenir de ter vontade de matar o inseto e cometer fazer um trabalho. Não era permitido fazer nós. Não era permitido acender lâmpadas. Não era permitido escrever mais de uma letra. Podia escrever uma. Mais de uma, não. E não era permitido comer um ovo posto no sábado. E eles se perdiam discutindo tremendas futilidades, irmãos. Por exemplo, era permitido colocar um pão no forno na sexta-feira, desde que formasse uma casca antes do começo do sábado. E aí eles discutiam se a casca já devia estar no pão todo ou se só ali na parte de baixo já bastava. Se você atirasse um objeto no ar e o apanhasse com a outra mão, era pecado. Se você atirasse e apanhasse com a mesma mão, não era pecado. O alfaiate não podia carregar sua agulha, o escriba não podia carregar sua caneta, o aluno não podia carregar os seus livros. Água fria podia ser derramada sobre água quente, mas água quente não podia ser derramada sobre água fria. Então, é necessário atenção para isso. Não podia tomar banho, com receio de que, quando a água caísse em cima de você, ela lavasse também o chão. As mulheres não podiam olhar para um copo, porque elas poderiam encontrar um cabelo branco e ter a tentação de arrancar esse cabelo. Isso é trabalho. Um rabanete não podia ser deixado no sal, porque tinha a possibilidade de ele se tornar um picles. E isso é trabalho. Então, meu irmão, o sábado tinha virado uma prisão completa, um dia de tensão. E Jesus intencionalmente quebrava essas regras desse tradicionalismo vazio, mas ele não quebrava as Escrituras. E aí ele explica, versículo 25. Mas ele lhes respondeu: nunca lestes o que fez Davi, quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele. Nunca lestes? E Jesus é irônico aqui, porque os fariseus, eles tinham lido o Antigo Testamento todinho, várias vezes, e memorizado boa parte deles. Então ele mexe com os fariseus ali. Nunca leram? Eles conheciam a passagem, só que eles não a interpretavam corretamente. A história que Jesus menciona aqui é contada lá em 1 Samuel, capítulo 21. Mas o que você precisa saber para entender o argumento é o seguinte: Davi é o escolhido do Senhor para ser o próximo rei de Israel.
Por isso, o atual rei de Israel, Saul, está perseguindo Davi porque ele quer matar Davi. E fugindo de Saul, após uma longa caminhada, Davi e os seus soldados ficam com fome. E nesse momento eles encontram o tabernáculo. O sacerdote na época é Aimeleque, mas seu filho Abiatar é que marcaria esse tempo como sumo sacerdote, por isso que Jesus diz no tempo de Abiatar. Então, os homens estão ali com fome e tem pão no tabernáculo. Só que esses pães são especiais, são pães sagrados, os pães da proposição. E todo sábado, os sacerdotes traziam 12 pães quentinhos e os colocavam lá na mesa dentro do tabernáculo. Esses pães simbolizavam a comunhão que as 12 tribos tinham com o Senhor ao partilhar dessa mesa. Comunhão simbólica. E em seguida, no próximo sábado, esses pães eram substituídos. E os pães velhos, que eram retirados, só o sacerdote podia comer. Isso era regra cerimonial, mas era escritura, lei de Deus. Mas Davi e seus guerreiros estão em necessidade, estão com fome. Tem gente passando fome. Então, o sacerdote, sabiamente, decide dar esses pães sagrados a eles. Ou seja, ele quebra uma cerimônia instituída pelo próprio Deus em nome da necessidade humana, iminente. Meus irmãos, nenhuma cerimônia deve sobreviver se alguém for morrer por conta disso. Símbolos são símbolos, rituais são rituais, e eles têm o seu valor, eles têm o seu lugar, mas a misericórdia é maior do que as cerimônias. Nada é mais importante que uma vida. A necessidade humana vale bem mais do que os rituais religiosos. Então o argumento é o seguinte, o argumento de Cristo: se o rei Davi estava correto em quebrar as regras cerimoniais da lei de Deus para matar a fome dos seus soldados, quanto mais não podia o Messias, o filho de Davi, o rei do universo, quebrar tradições humanas para matar a fome dos seus discípulos. E aí, versículo 27, olhem lá de novo. E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Os fariseus tinham esquecido o propósito do sábado. O propósito do sábado era que o homem pudesse descansar, ser restaurado na adoração do Senhor. O sábado era uma dádiva de Deus. Mas agora, por causa daquele monte de invenções humanas, aquele monte de peso, o sábado tinha se tornado uma prisão. Era para ser uma festa de alegria, mas eles tinham tornado o sábado um dia de esgotamento, um dia de tensão, um dia de policiamento, de fiscalização do outro. Os israelitas haviam se tornado escravos do sábado. O sábado tinha se tornado o senhor deles. E aí, versículo 27 e 28, o sábado foi estabelecido por causa do homem, não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. O Filho do Homem era um título messiânico, escrito lá no livro de Daniel. Jesus gostava de usar esse título para si mesmo, ele já usou lá em Marcos 2, versículo 10, e ele usa agora de novo. Jesus nunca escondeu sua identidade. Quem instituiu o sábado, irmão? O Criador do universo. Ele que instituiu o sábado. E Jesus está dizendo aqui: eu que mando no sábado. Eu que interpreto o sábado. Meu irmão, foi Jesus quem projetou o sábado. Foi Ele que pensou nessa dádiva. E Ele que entregou essa dádiva para a humanidade. Foi Jesus. Ele te criou. Ele é muito maior que Davi. Jesus é o próprio Deus encarnado, Ele é o Senhor do sábado. Ele é o Filho do homem, Ele é o nosso Salvador. Então, portanto, como não guardar o dia do descanso? Meu querido, não deixe que o domingo se torne um dia de esgotamento para você. Quando você pensa no domingo, o que vem à sua mente? Vem alegria. Vem restauração, refrigério, ou vem cansaço, estresse, até mesmo preguiça. Na sua casa, quando vocês falam do
o domingo é amanhã. Quando vocês estão, o casal está conversando na frente dos filhos, tem igreja amanhã. Como é que você fala? Nossa, é verdade, domingo, então vamos lá, né? É assim que você fala do domingo? Na frente dos seus filhos, para ensinar a sua família? Ou a sua reação é, glória a Deus, amanhã é domingo, dia do descanso, dia de pensar no Senhor, dia de se deleitar em Cristo, intencionalmente durante um dia inteiro. Guardar o dia do descanso é uma disciplina espiritual bem mais difícil do que parece. Então, requer equilíbrio na forma como você se relaciona até com a igreja também. Tem muita gente que estabelece um padrão de trabalho na igreja desproporcional. Um padrão que o Senhor não estabeleceu para você. E acaba que o domingo nem é mais um dia de ouvir a palavra, porque você passa muito mais domingos nas escalas eclesiásticas e você nem fica aqui para ser restaurado pelas Escrituras. De vez em quando, uma vez a cada 3 meses, a pessoa participa e ouve a palavra de Deus. Mas domingo é para ser um dia de intenso relacionamento com o Senhor do descanso, com o Senhor do domingo. Será que você tem servido o domingo ou será que você tem servido o Senhor do domingo? Não deixe que padrões humanos tornem o dia do Senhor uma prisão. Às vezes você pode estar deixando que outras pessoas pesem sobre você regras e tradições que nada têm a ver com a Escritura sobre o domingo. Mas muitas vezes você mesmo pode estar impondo esses padrões sobre si mesmo. E eu me lembro que conforme eu crescia na adolescência, o domingo se tornou um fardo para mim. Seja no trabalho na igreja, eu já tocava no Ministério de Música, então eram as escalas, tinha que chegar mais cedo. E o meu relacionamento com o domingo foi ficando conturbado. E aí, na igreja que eu estava, pensar no domingo era pensar no cansaço. Parece que o domingo piorava a situação para a segunda-feira. Mas, graças a Deus, muitas vezes, irmãos, a questão é muito mais de motivação, da sua abordagem ao domingo e da sua abordagem ao trabalho na igreja. Às vezes é uma questão de desequilíbrio na forma como você se relaciona com a igreja. Às vezes você está fazendo coisa demais. Cuidado com o ativismo. Então nós precisamos nos relacionar no domingo com o Senhor do domingo, com Jesus Cristo, nos deleitar em Cristo. Esse é o propósito do domingo. Então, como não guardar o dia do descanso? Não guarde o domingo como se o seu Senhor fosse o domingo. Então, já vimos como não guardar o dia do descanso, e agora, em segundo lugar, a gente vai ver como guardar o dia do descanso. Versículo 1 do capítulo 3. Marcos 3, versículo 1. De novo, entrou Jesus na sinagoga, e estava ali um homem que tinha ressequido uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. Então começa outro sábado. Continuando seu ministério, Jesus vai à sinagoga para ensinar. E ali estava um homem com a mão ressequida. Lucas adiciona que era a mão direita. E essa mão atrofiada era uma marca de maldição naquela sociedade. Era considerada isso. Então, com certeza, essa deficiência atrapalhava a sua vida social, o impedia de realizar trabalhos manuais e criava um monte de problema para ele. Eu digo, era considerado uma marca de maldição porque uma deficiência não é uma marca de maldição, só para ser claro. Mas os fariseus não estavam nem aí para esse homem, e nem para os seus problemas. E eles queriam mesmo aqui era acusar Jesus. Ninguém tinha dúvidas de que Jesus tinha poder para curar. O que eles queriam ver era se Jesus curaria no sábado, talvez até torcendo para Jesus quebrar o sábado, o que significa a hipocrisia no coração deles. Inclusive, quando Jesus estava lá com os discípulos colhendo as espigas, muito provavelmente ele já tinha andado mais de 880 metros, mas eles nem levantam a questão. Por quê? Porque muito provavelmente eles estavam seguindo Jesus, e eles mesmos andaram mais do que era permitido. Por quê? Porque eles já estavam tão fixados em acusar Jesus, que
até o sábado em si, o propósito do sábado, as pessoas, tudo já tinha desvanecido. Não era importante para eles mais. E na longa lista de atividades proibidas no sábado dos fariseus, estavam os trabalhos médicos. Então, só se uma vida tivesse em iminente perigo, alguém poderia agir para salvá-la. Mas, em geral, não era permitido curar no sábado. Então, por exemplo, se você tivesse deslocado o seu ombro, quebrado o braço, você ia ter que esperar chegar, passar o dia. Mesmo que estivesse com dor, mesmo que... Se não estiver morrendo, ninguém vai fazer nada por você. E nem deve, segundo eles. Então, no entendimento dos fariseus, caso Jesus curasse aquele homem no sábado, ele estaria pecando. E aí, versículo 3. Então, disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Jesus podia ter esperado outro dia para curar esse homem. Não era uma doença urgente. Ele não estava em risco de vida. Mas Jesus quer entrar em colisão com os fariseus. Ele quer desafiar. Ele quer incomodar os seus adversários. E ele quer destruir a prisão do sábado e restaurá-lo ao seu projeto inicial. E Jesus está interpretando o sábado para a gente, mostrando o propósito pelo qual ele mesmo tinha criado o sábado. Seu amor pelo ser humano deformado é muito maior do que a preocupação que ele tinha com a própria segurança. E nesse momento, Jesus conscientemente entra no caminho da cruz. Ele sabia o que se passava no coração daqueles homens. Mas Cristo coloca esse homem, essa pessoa, diante de todos. Ele obriga todo mundo da sinagoga a olhar para esse homem. Um teólogo disse assim: o ser humano no meio das atenções. Que todos vejam o seu sofrimento, mas também vejam o bem que Deus tem pronto para salvar, para os seus seres humanos, especificamente levando o sábado em conta. Em seguida, depois de colocar aquele homem no meio de todo mundo, Jesus pergunta: é lícito? Ou seja, existem proibições no dia do descanso. Jesus não está revogando o sábado, ele está interpretando o sábado. E ele questiona: é lícito fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Curar ou matar no sábado, irmãos? O mais bobo de todos os homens conseguiria responder essa pergunta aqui. É óbvio que se deve fazer o bem e não o mal. Jesus está explicando que o sábado é um dia de fazer o bem. Curar no sábado não prejudica o seu descanso. Os fariseus sabiam a resposta. Uma criança saberia a resposta aqui. Jesus tinha os reduzido ao absurdo. Com um dilema simples, ele tinha exposto ali toda a hipocrisia daqueles homens. Portanto, é claro que eles ficaram em silêncio. Se eles respondessem ali: é lícito fazer o bem, é lícito salvar a vida, então eles dariam razão para Jesus. Mas se eles respondessem: não, não pode fazer o bem, aí a maldade deles ficaria exposta para todo mundo. Então, meu querido, deixar de fazer o bem, quando você sabe que deve o realizar, inclusive no sábado, é fazer o mal. Tiago 4,17. É pecar por omissão. Diz assim, Tiago 4,17. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Mas os fariseus, eles eram culpados de muito mais do que simplesmente não fazer o bem. O coração deles era duro. Versículo 5. Olha de novo para a sua Bíblia, versículo 5. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Indignado e condoído. A palavra original para indignado significa literalmente irado, enfurecido. Jesus se irrita com o quanto essas pessoas eram obstinadas para o mal. Mas ele também se entristece, ele sente dor com o erro delas. Ele se sente condoído. Jesus era totalmente humano, meus irmãos. Ele passou por essa mistura de emoções, porque o Senhor
não é um Deus cínico. O Pai não se alegra com o erro do seu povo. Ezequiel 33, versículo 11. Juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios, antes tenho prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. Voltem-se dos seus maus caminhos. Por que o seu povo haveria de morrer, ó nação de Israel? Então Jesus gostaria de ver mudança naqueles homens. Ao invés disso, eles decidem se aprofundar na sua crueldade. Será que vendo uma cura tão extraordinária assim, os fariseus não deviam pelo menos parar um pouquinho e se perguntar, será que esse homem não é o Messias? Quem será que é essa pessoa? Não teve trabalho nessa cura. Jesus nem teve que se esforçar para curar esse homem. Não tem labuta, não tem suor aqui. Pela palavra do seu poder, ele diz e acontece. Estende a mão, o homem estende, está curado. Provavelmente uma cena extraordinária. Versículo 6. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Fazer o bem ou fazer o mal no sábado? Curar ou matar no sábado? Pois os fariseus ficaram em silêncio, porque eles preferiam muito mais fazer o mal e planejavam matar o Messias no sábado. Quem que era que estava infringindo o sábado? Os fariseus. Eles estavam planejando a morte de Jesus. Imediatamente depois de ver a vida de um ser humano ser totalmente transformada, eles se enfurecem. Enquanto Jesus se enfurece contra o mal, contra a obstinação daqueles homens, os fariseus se enfurecem contra o bem, porque Jesus curou aquele homem. De imediato correm atrás dos herodianos. Os herodianos eram um grupo judeu político que apoiava o domínio de Roma sobre Israel. Os herodianos eram antipatriotas e eles eram o oposto dos fariseus. Os fariseus odiavam Roma, não se davam bem com os herodianos, mas o ódio por Jesus era maior. Para matar Jesus, qualquer recurso está valendo. Esses eram os fariseus. Como guardar o dia do descanso? O dia do descanso é um dia de fazer o bem. É o dia de servir o próximo. Domingo é dia de se esforçar para abençoar outras pessoas. Na Escritura, descanso não é ócio. Descanso não é ficar na cama até 11 horas da manhã. Descanso não é ficar sem fazer nada o dia inteiro. Domingo é dia de se deleitar no Senhor, de se alegrar em Cristo. Isso sim é descanso, irmão. Jesus diz, Mateus 11, 28, venham a mim, todos os que estão sobrecarregados, cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Cristo é o nosso descanso. Domingo é dia de cura, domingo é dia de descanso, é dia de estar intencionalmente, durante todo o tempo, em Cristo, refletindo em Cristo, pensando no Senhor Jesus, sempre que você puder. É dia de cura. Deus pode fazer milagres no domingo se Ele quiser. Agora, sabe por que tem cura todo domingo? Porque domingo é dia de meditar na palavra de Deus. Meus irmãos, as Escrituras curam a alma. As Escrituras refrigeram o seu ser. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. As ordenanças do Senhor são mais doces do que o mel. A palavra cura. Você precisa dessa cura. Você precisa ser agente de Deus para curar os seus irmãos. Como guardar o dia do descanso? Intencionalmente, correndo para o Senhor do descanso, onde há refrigério para a alma. Esse tem que ser o foco do seu domingo. É Cristo, irmãos.
esse ano novo realmente pode ser diferente. Deus criou o 7º dia para o descanso, para o deleite da humanidade. Você precisa separar o domingo para recarregar suas forças. Você precisa viver nesse ritmo que o Senhor Jesus criou. 6 dias de trabalho, 1 de descanso. Trabalho, descanso. Não pula o descanso. Não pula o trabalho também. 6 dias de trabalho. Mas cada um de nós precisa se sentar com as suas famílias, com aqueles que estão na sua casa. E essa semana, sente-se com o seu cônjuge, sente-se com os seus filhos. Pergunta para eles, será que o domingo tem sido um descanso para vocês? O que vem à mente de vocês quando vocês pensam no domingo? Será que tem alguma medida que vocês podem tomar lá na casa de vocês para tornar o domingo um dia de restauração e não um dia de esgotamento, um dia de estresse, um dia de tensão? Cada família tem o seu contexto, cada família tem a sua particularidade. Se eu tentasse fazer regras aqui para o domingo de vocês, aí eu estaria caindo no mesmo erro dos fariseus. Porque só vocês podem encontrar as respostas de como aplicar esses princípios bíblicos na vida de vocês. A gente tem que resistir. Quando a gente fala de domingo, é muito fácil. A gente fala do dia do descanso, é muito fácil cair no pode ou não pode, pode ou não pode, pode ou não pode. E é muito fácil a gente começar a construir aquele bando de regras. Para a nação de Israel, Deus disse assim, Isaías 58, versículo 13: se você vigiar seus pés para não profanar o sábado e para não fazer o que bem quiser em meu santo dia, se você chamar delícia o sábado e honroso o santo dia do Senhor, e se honrá-lo, deixando de seguir seu próprio caminho, de fazer o que bem quiser e de falar futilidades, então você terá no Senhor a sua alegria. Será que você consegue chamar o domingo de deleite? Deleite no Senhor. O domingo é um dia para se alegrar no Criador, para louvar o Senhor pela sua criação, para se esforçar em ver a glória de Deus no cafezinho da tarde, um pãozinho na chapa com manteiga, para sentir o amor de Cristo no abraço do irmão, para curtir a bagunça divertida que os meninos fazem pela casa. Vários domingos eu vou para a casa dos meus pais e eu tenho muitos sobrinhos. Minha irmã já tem 3 filhos e os primos também. E é um caos, mas é muito bom e muito revigorante estar ali. Domingo é para lembrar que Deus está sempre conosco, inclusive na segunda-feira. Que o seu domingo seja um dia inteiro para lembrar do Senhor Jesus e da obra dele por nós. E que o descanso obtido em Cristo no domingo se espalhe por toda a semana. Que na sua semana a palavra de Deus trazendo refrigério esteja presente durante todos os dias. Porque os dias de trabalho também devem ser vividos em Cristo. Ele morreu na cruz, mas ele ressuscitou no primeiro dia da semana. Ele está vivo para sempre, dando para nós da sua vida, vida em abundância, na segunda-feira, na terça-feira e para todos os dias da nossa vida. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos a Ti pela dádiva do descanso, o descanso que nós temos em Ti, o descanso que nós teremos na glória, porque em Ti há refrigério, em Ti há consolo, porque o Senhor nos abençoa, o Senhor cuida de nós. Senhor, nos ajuda na disciplina de descansar, nos ajuda na disciplina de voltarmos a olhar para Ti intencionalmente, a separar um dia para recomeçarmos a semana na Tua presença, pensando em Ti, e que em todos os dias da nossa semana e todos os dias da nossa vida o Senhor seja o centro, e o Senhor seja o centro também do domingo. Em nome de Jesus. Amém.